Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eletrólise aquosa, tema muito frequente nos vestibulares, ok? Antes disso, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, siga o prof no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos nessa. Pessoal, o processo da eletrólise aquosa é utilizado para fabricar joias banhadas em ouro, banhadas em prata, rodas cromadas, espelhos, entre muitos outros na indústria química. O que eu tenho que saber sobre a eletrólise aquosa? Bom, é um processo não espontâneo onde eu tenho que ter uma solução salina, ou uma solução ácida, ou uma solução básica. Eu estou objetivando oxidar e reduzir alguma espécie química. Porém, nestes casos, como existe a água ali, ela pode ou não participar do processo químico, tá legal? Então, deste ponto em diante, a aula se torna muito importante. Prestem atenção. Como é que eu sei se a água vai oxidar ou reduzir? Então, existe duas escalas que mostram isso para mim. Prioridade de redução da água, aquela reação que acontece no cátodo. A água ganha da família 1A, 2A e alumínio, ou seja, metais alcalino, alcalino terrosos e alumínio. Mas ela perde do H+, e dos demais cátions. Prioridade de oxidação. A água ganha do fluoreto e dos ânions oxigenados. Só tem um ânion oxigenado que ganha da água, o OH-, ok? E os demais ânions também têm prioridade em relação à água, ok? Outro ponto que é muito importante, atenção, pessoal, reduzir H+ e oxidar OH- não é reação da água. Esta parte da aula também é muito importante, ok? Existem reações específicas para que eu possa oxidar ou reduzir a água. Quais são as 4 principais reações que eu tenho que conhecer quando nós estamos falando de eletrólise aquosa? Vamos lá. A primeira, redução da água. Qual é a equação de redução da água? É a água consumindo elétrons, se transformando em OH- e gás hidrogênio. Não se esqueça de manter esta equação balanceada, tá legal? Qual é a reação de oxidação da água? É a água liberando elétrons, se transformando em H+ e gás oxigênio. Mais uma vez, o ajuste da equação deve ser feito, tá legal? Estas são as reações da água, pessoal, ok? Tem muita apostila, tem muito professor que mostra só a do H+ e do OH-. Infelizmente, isso está errado, ok? Agora sim, ó, se você tiver um meio ácido, aí sim o H+ participa. É bem simples. H+ consome elétrons e se transforma em gás hidrogênio. Ajuste da equação e aí você tem a semi-reação de redução do H+. Oxidação do OH-. O OH- libera elétrons, se transforma em gás oxigênio e também molécula de água. Ajustando a equação, nós teremos a semi-reação de oxidação do OH-. São essas as 4 principais reações que você tem que saber para poder enfrentar questões de vestibulares que abordem este tema. Fechou? Vamos lá. Pessoal, exemplo de aplicação. Então eu tenho lá sulfato de cobre em meio aquoso. Como é que eu sei quem reduz, quem oxida? Primeiro passo, encontre o cátion e o ânion da espécie química em questão. O cobre aqui é 2+, o sulfato é 2-. Agora a análise. Quem é que ganha na redução? Água ou cobre? A água ganha dos alcalinos, alcalino-terrosos e do alumínio, mas perde dos demais. Então aqui quem vai reduzir é o cobre. Prioridade na oxidação. A água ganha do fluoreto e dos ânions oxigenados, então aqui quem vai oxidar é a água. Aí como que eu escrevo as equações químicas do processo? Primeiro, a dissociação do sal, ok? Aquela que a gente aprende lá na química inorgânica. Aí você vai escrever as semi-reações. Semi-reação de redução do cobre, cobre ganha 2 elétrons e se transforma em cobre metálico, beleza? Reação de oxidação da água. A água perde elétrons, se transforma em H+ e gás oxigênio. Agora vamos escrever a equação global do processo. Para isso, nós temos que ter uma quantidade igual de elétrons. Então nós vamos dobrar esta reação aqui, ó. Dobrou todo mundo, igualou os elétrons. Porém, nós ficamos aqui com 2 cobres e lá em cima só com 1 cobre. Então vamos dobrar a primeira reação também. Dobrou a primeira reação, é só cancelar as espécies que estão na direita e na esquerda de uma reação para outra, que são
iguais. E então fazer o somatório. Equação global da eletrólise aquosa do sulfato de cobre. Tá legal? Vamos ver mais um exemplo? Vamos nessa, prof. Cloreto de sódio em meio aquoso. Vou aplicar eletricidade e vou fazer a eletrólise acontecer. Encontre o cátion. Aqui nós temos Na mais 1 e cloro menos 1. Beleza. Encontrou o cátion, encontrou o ânion, prioridades. Quem é que ganha na redução? Água ou sódio? A água ganha dos alcalino terrosos e alumínio. Perde dos demais, ok? Então aqui a água ganhou do sódio porque o sódio é um alcalino. Então é a água que vai reduzir. Prioridade de oxidação, a água ganha do fluoreto e dos ânions oxigenados, mas perde dos demais. Então aqui o cloreto é que vai oxidar. Primeiro passo para poder escrever as equações, dissociação do sal. Vamos lá, semi-reação de redução. A água consome elétrons, libera OH- e libera gás hidrogênio. Oxidação do Cl-, o Cl- perde elétrons, se transformando em gás cloro. Aqui a quantidade de elétrons já é igual, só a quantidade de cloreto que não é igual, tá vendo? Então nós vamos dobrar a primeira reação, dobrou todo mundo, cancelou as espécies químicas que são iguais, e aí você tem a equação global do processo. Fechou a eletrólise aquosa? Então tá bom. Pessoal, preparei aqui um exercício pra gente poder fazer, eu vou resolver ele junto com vocês, ok? Então ele tá falando aqui, ó, do sulfato de alumínio em meio aquoso, e ele vem com verdadeiro ou falso, beleza? Então vamos lá. É sobre eletrólise aquosa, obviamente, então eu vou seguir aquele procedimento lá, ó. Vamos escrever a fórmula do sal. Vamos encontrar o cátion e o ânion. O alumínio é 3+, e o SO4 é 2-. Fechou? Feito isso, pessoal, olha lá, ó. Quem é que ganha na redução? A água, porque ela ganha de 1A, 2A e alumínio. Quem é que ganha na oxidação? A água ganha do fluoreto e dos ânions oxigenados. Então a água ganhou nos dois casos aqui, ó. É a água que reduz, é a água que oxida. Tá legal? Vamos lá? Ocorre redução do alumínio no polo negativo, falso, porque é a água que vai reduzir. Tudo bem? O gás hidrogênio é produzido no cátodo. No cátodo é produzido gás hidrogênio, verdadeiro. Ocorre redução de H+, falso. Cuidado, é a água que reduz e não o H+ da água. Tudo bem? Ocorre oxidação de OH-, falso. É a água que oxida e não o OH- da água. A concentração do sal aumenta à medida que a eletrólise se processa. Pessoal, essa eletrólise, ela consome água no cátodo e no ânodo, concordam comigo? Então você está tirando água da solução. Se você tira água da solução, você diminui o volume. E se você diminui o volume, você aumenta a concentração de soluto, que nesse caso é o sal, então, verdadeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!